Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo de guerra espiritual. Estamos falando sobre combate espiritual. Esse é um assunto muito importante para a vida da igreja e até para aqueles que não são da igreja. Por isso que eu peço a você para compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam, que necessitam. Todos os materiais, nós, do Maná 12, eles são gratuitos e eles foram feitos para abençoar, não é para criar polêmica e nem para crescer canal, essa coisa toda, isso não é o objetivo. O objetivo é abençoar vidas. Então, você compartilha com pessoas que você sabe que estão precisando, tá? Esse é o objetivo. Não precisa compartilhar com todo mundo, não é número. É quem está precisando e quem é aberto para receber as coisas espirituais, né? Porque tem hora que a pessoa está numa situação que ela não tem saída, né? Não tem resposta mais nenhuma nesse mundo. E se a gente não entrar com uma resposta sobrenatural, sadia, a partir da Bíblia, a pessoa certamente vai encontrar respostas sobrenatural da parte do inimigo. A gente sabe que é assim. Então, compartilhe esse vídeo, no final deixa o like nele para que ele possa ser compartilhado automaticamente, tá? Peço às pessoas para se inscreverem, tá bom? Então, nós estamos falando de combate espiritual. Agora é a nossa hora de combater. Nós vimos sobre os ataques. Você está começando agora nesses vídeos, volta lá e assista os anteriores que eu falo dos ataques espirituais, para você ver como que o inimigo ataca, como que o diabo, ele ataca, colocando doenças, levando pessoas para drogas, matando, causando coisas terríveis, confusão nas famílias. Por que tantos divórcios, gente? Sabe? Por que tanta guerra? Por que tanto assassinato dentro de casas? Violência, inclusive sexual, dentro de casa. Olha que coisa, abusos, que coisas terríveis. Estamos aqui em julho de estamos em agosto de 2020 e uma situação terrível foi estampada aí nos jornais, uma menininha de 10 anos, sabe, estuprada dentro de família e com isso, inclusive, engravidou. Olha que coisa que terrível, que malignidade que acontece, infelizmente, aos montes. Infelizmente. Demônios. É óbvio que a pessoa é culpada, porque deu lugar, abrigou o demônio dentro dela para fazer esse tipo de maldade. É culpada. Tem que ser punida. Agora, demônios na terra causando essas e outras coisas terríveis. Então, assista esses vídeos para você entender os ataques espirituais. E agora nós estamos falando do combate. O que aprendemos no vídeo anterior? Que a primeira ação nossa num combate espiritual é fortalecer uma posição. Então eu quero dizer para você que nós já temos uma posição fortalecida. E essa posição chama-se lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais em Cristo Jesus, eles se situam numa região chamada Terceiro Céu. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, fala desse lugar. Nós vamos ler versículos 2 a 4 de 2 Coríntios 12. Diz assim o próprio apóstolo Paulo, falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Amém? Então está aí Paulo sendo levado ao terceiro céu. Então a gente já sabe onde se localiza o paraíso, onde estão os lugares celestiais, onde está Cristo nos lugares celestiais.
Lembra-se que ele falou para aquele ladrão lá na cruz? O ladrão disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora vemos Paulo sendo levado ao terceiro céu, onde estava o paraíso. E lá em Efésios, nós já lemos, Efésios 2:6, diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, no terceiro céu. Agora, vamos lá para o livro de Efésios. Efésios no capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos em guerra contra essas forças que operam a partir das regiões celestiais. Essa região celestial que as forças do mal operam chama-se segundo céu. Está abaixo ali do terceiro céu e está acima do primeiro céu, que é onde nós estamos. Então, se olharmos a grosso modo, né, nós estaríamos em desvantagem, porque estamos no primeiro céu, Satanás e seus demônios, né, suas forças do mal, no segundo, Deus no terceiro. Então, teoricamente, estaríamos em desvantagem em relação ao inimigo que iria acima de nós. Só que quando nos convertemos, por isso que é importante essa pessoa que está, esse querido amigo, amiga que está nos assistindo, né, que ainda não tomou uma decisão por Jesus, por N motivos, né, por N motivos, não vai aqui nenhum julgamento, né? A nossa igreja, ela está sempre aberta para acolher qualquer pessoa e de qualquer denominação e de qualquer religião, e até sem religião, ateu, todos são muito bem-vindos, muito bem recebidos, porque quando vem porque querem conhecer a Deus. Nós não fazemos negociação, tá? Nós não fazemos assim, tá tudo bem, vocês são maravilhosos, aí aquela coisa de lambe-lambe, né? E tal, para agradar todo mundo, nós não fazemos isso. Nós explicamos direitinho, precisa se converter, porque há uma condenação, há um inferno, senão vai para o inferno, há o que o diabo prende, explicamos tudinho. O maná não faz gracinha para ninguém rir. Agora, libera amor para todos. Então, esse meu querido amigo, amiga de qualquer religião, né? Não precisa ser cristão, qualquer religião, ou até que não tem religião nenhuma. Veja que nós amamos vocês e olha o perigo, por quê? Sem Jesus, a pessoa fica à mercê mesmo, ela está no primeiro céu, ela fica debaixo das forças do segundo céu. Como é que você vai enfrentar uma força dessa? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza, você tem empresa, dono de empresa, ele vem do segundo céu, lança-lhe um espírito de doença, que médico nenhum, remédio nenhum, vai para os Estados Unidos, vai fazer cirurgia, vai fazer tudo, não resolve. Não resolve. E a pessoa, se for uma seta para a morte, a pessoa vai morrer. Então, dando aqui um exemplo, pega um filho, bota um espírito de vício nele, né? Um espírito de vício, e tem tantos demônios classificados, e bota um espírito de vício, ele começa a usar drogas e começa a se perder e vai para tudo que é centro de recuperação, para tudo que é hospital, para tudo que é tratamento e não consegue, porque é um demônio. Então, quando você se converte, eu estou abrindo esse parênteses aí para os nossos amigos que ainda não se converteram, às vezes não se converteram até por umas decepções com relação à igreja, ou modo de entender mal a igreja, ouviu também mau testemunho, e então, sabe, mas o Senhor está te permitindo ver este vídeo, é porque Ele quer você, amém? Ele quer você, e você vai
entender isso. Não tem como fugir dele, né? Ele quer você e você será dele. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Muito bem. Então, quando você se converte, o que acontece? O seu espírito, ó, se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai para os lugares celestiais. Nós lemos isso aqui no vídeo passado, Efésios 2, versículo 6. Você assenta nos lugares celestiais, vai para o terceiro céu. Quem é que ficou em desvantagem agora? Quem ficou em desvantagem? O inimigo, o maligno, porque ele está no segundo céu. Ficou em desvantagem. Então você está andando aqui na terra, primeiro céu, mas o seu espírito, que ao mesmo tempo que está com você não fica sem espírito aqui, é óbvio, ele está nos lugares celestiais. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa dinâmica aqui do espírito estando aqui, estando ao mesmo tempo nos lugares celestiais. Daqui a pouco eu vou falar, aí já vai ser mais para os crentes que podem já, né, entende, já lidar, já está nessa fase aí. Você está começando, mas já vai pegando também. Então, aí o inimigo fica em desvantagem. Ele pode tentar te atacar no seu corpo aqui, do crente. Não tem problema, ele vai atacar. Só que quando você contra-atacar, que é o combate que nós estamos estudando, aí ele fica em desvantagem. Então entenda uma coisa aqui, meu querido, as revelações proféticas do Senhor para nossas vidas, né? Josué, no campo de batalha, lembra daquele texto que eu citei no vídeo passado? Que há uma batalha, Israel está avançando, né? E vem ali o inimigo e começa uma guerra contra Josué, contra o exército de Israel. E Josué é o general que está à frente, liderando a batalha. E é uma batalha com espadas, né? Para cá, para lá, é uma luta corporal, de campo. Moisés sobe o monte para nos ensinar a importância de lugares celestiais. E dali Moisés está intercedendo com as mãos levantadas. Quando Moisés lá no monte ficou cansado e as mãos dele baixaram, ou seja, parou de interceder, Josué e seu exército começou a perder. Aí, dois servos de Deus, Arão e Ur, pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado. Dá pra gente entender que foi uma batalha longa, né? Foi uma batalha longa, porque cansou. 10 minutinhos você não cansa. 5 minutinhos você não cansa de ficar em pé. E Moisés, um homem forte daquele. Então foi batalha longa. Tem batalhas na nossa vida que são longas. E nessas batalhas longas, a intercessão tem que ser longa. Para vencer a batalha demoníaca, só com intercessão longa. Então, colocou-se uma pedra, sentaram Moisés, Arão segurou uma mão de Moisés e Ur segurou outra mão de Moisés. E assim ficou o ato profético. E que isso que precisa entender? O ato profético da intercessão nos lugares celestiais ficou montado para a igreja hoje pudesse entender. Porque não adianta você ir a monte e você não entender que o lugar alto é o lugar celestial, tá? E também não é para desprezar monte, porque se a pessoa se dispôs a ir a um monte, ela está interessada em orar. E é melhor estar no monte orando do que estar fora do monte e não orando. Quem vai para o monte, às vezes passa a noite lá no monte orando. Isso é muito bom, tá? Mas tem que entender que tem que estar nos lugares celestiais. Porque só o monte não é páreo. Porque o monte aqui da terra, ele está no primeiro céu. Então, Josué começava a vencer quando Moisés estava intercedendo. Moisés cansou, Josué começava a perder. Então aqui a gente aprende uma coisa, né? Aprende, ilustra para os tempos de hoje. Quando você está, o crente, ele está lutando aqui, tentando resolver problemas, mas ele não vai nos lugares celestiais, tá? Nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais, querido, mas não quer dizer que, estou em vantagem, eu estou nos lugares celestiais
acima do inimigo, o inimigo não pode me atacar. Eu estou em vantagem. Não é assim que funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual, nós só recebemos aquilo que nós tomamos posse. Nós só temos aquilo que nós percebemos. Então, se você não percebe, ou seja, se você não se vê nos lugares celestiais, é como se você não estivesse lá. Ok? É como se você não estivesse lá. Então, se você está aqui lutando na terra, então eu vou dizer para você, essa luta é como Josué e o exército dele lá. Vai lá, você vai na força do seu braço. Ele era um bom general, sabia usar a espada, o seu exército lá, usando a espada, tá lá lutando. Se naquele momento ali você estiver bem forte, pode ser que você tenha até uma vantagem ali, né? Por algum tempo. Mas dependendo só da força do teu braço. A hora que cansar, o inimigo te engole. Porque ele não cansa. Ele é espiritual. Você está lutando de forma carnal, humana. Agora, quando você percebe que você está em lugares celestiais e começa a orar de lá, aí é Moisés lá. Então, você vai ter que escolher como que você quer guerrear, como que você quer combater o inimigo. O inimigo que a gente viu nos vídeos atrás aí, que tem demônio para tudo quanto é lá. Como que você quer combater o inimigo? Você quer combater com a força do seu braço? É Josué no vale. Você quer combater dos lugares celestiais com intercessão? É Moisés no monte. Amém? Moisés no monte. Então, esse quadro dessa história de Josué e Moisés relata ou ilustra bem isso aqui que eu estou falando. Então, nós continuamos essa sequência de estudos falando dessa primeira postura do crente no combate espiritual. Qual a primeira postura? Ir para um lugar, uma posição fortificada. E essa posição fortificada chama-se lugares celestiais. Chama-se terceiro céu. Essa é a posição fortificada. O combate vai começar. Você já está na posição fortificada. Então comece a perceber, a se ver nos lugares celestiais. Lá na nossa igreja, no Maná 12 sede, né, nós temos o nosso ministério de adoração. Ele teve o nome mudado de forma profética neste lugar, num encontro Verdadeiros Adoradores. Teve o nome mudado para Adoração nos Lugares Celestiais. Foi algo tremendo que Deus nos deu. Que nós ainda nos acostumamos, porque às vezes recebemos coisas tão grandes, tão profundas, que não encaixa na hora, não encaixa. Estamos nos acostumando, né? Temos procurado colocar, né, a imagem lá nos cultos da dança profética, sempre quando acontece a dança profética, vocês vão ver músicas que foram selecionadas de autores que transitam em lugares celestiais, que a gente pode, pelo menos a informação que a gente tem, então a gente traz esses autores, né? E temos começado por autores internacionais, mas tem nacionais também, existem, e colocamos ali a marca, né, das asas, adoração nos lugares celestiais. Para quê? Para que a igreja, todos nós fomos nos acostumando, nós temos que ir nos acostumando com os lugares celestiais, para que a gente perceba o lugar celestial na hora da luta, na hora do ataque, do combate. Porque nós estamos nesse mundo, é muito mais fácil, gente, a gente perceber o primeiro céu do que o terceiro céu, não é? Porque os nossos sentidos, eles estão voltados para esse primeiro céu aqui.
Então nós estamos vendo o problema, estamos vendo a doença, estamos vendo o vírus, estamos vendo o problema financeiro. Então nós estamos percebendo tudo isso, né? E não estamos vendo os anjos, os arcanjos, querubins, o trono de Deus. Nós não estamos vendo isso. Mas imagine se a gente pudesse estar vendo mais isso do que as desgraças desse primeiro céu. A gente não estaria mais forte? Então, nós não podemos ver com nossos olhos, mas o nosso espírito pode ver e pode perceber esse lugar que nós estamos assentados com Cristo. Eu quero terminar lendo aquela passagem de Moisés, da grande batalha de Moisés e Josué, né? Para você ver o desenho. Deus desenhou para nós, né? Moisés no monte representa você com a consciência de lugares celestiais intercedendo. Josué lá no vale com a espada representa você lutando a sua guerra e muitas vezes sem perceber os lugares celestiais. Então você está em desvantagem. Agora, quando você percebe os lugares celestiais, você está lutando com a força do seu braço, mas você sabe que não é a força do seu braço que vai te dar a vitória, tá? A que vai te dar a vitória é a força do braço do Senhor. Então, vamos ler aqui essa história, essa passagem dessa batalha que Israel enfrentou. Vamos ler? Vamos lá? Êxodo 17, de 8 a 13, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Olha que coisa tremenda. Olha a clareza da palavra de Deus nos ensinando como se faz guerra espiritual. Primeira ação, procura um lugar de refúgio, um lugar alto. Esse lugar alto já nos foi dado. Efésios 2, versículo 6. Lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, procurar esse lugar significa, querido, que nem sempre nós estamos no monte, sabe? Nem sempre. Moisés, por exemplo, não estava no monte, não foi? Mas quando começou a guerra, o que ele fez? Ele subiu ao monte. Então, nem sempre nós estamos com a consciência ligada no terceiro céu, nos lugares celestiais, por causa das nossas atividades do dia a dia, aquela coisa toda. Mas você percebeu o ataque, corra logo para o lugar celestial, para a posição de combate. Essa é a nossa posição de combate, sabe? Aí, a partir dessa posição, você dá início à guerra. Porque se você cair para dentro do inimigo, lá debaixo do solo, você vai perder a guerra. Por isso tem muito crente perdendo guerra, perdendo batalha. Mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus. Então, aprendemos, primeira postura para um combate espiritual, procurar um lugar fortificado. Por isso que no Salmo 91 diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sempre tem que ir para o lugar de refúgio. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora, pela sua casa e ajudar você nessa sua guerra, nessa sua batalha. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me uno a esse irmão, a essa irmã, a esse amigo, essa amiga, nessa batalha, nessa guerra que eles estão passando. E aqui dos lugares celestiais, dos lugares altos,
diante da tua presença, eu intercedo, meu Pai, por essa vida, por essa casa, essa batalha, essa guerra, meu Deus. Pode ser um filho que está aí afastado, que está passando por dificuldades. Meu Pai, pode ser uma guerra no casal, pode ser um problema financeiro, uma enfermidade. Ah, meu Deus, se é guerra lançada por demônios daqui do alto, eu também envio as setas sobre eles, eu envio o fogo do Senhor sobre eles, para que eles sejam dispersados e a paz venha reinar na vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga. Assim eu oro, abençoando cada casa agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, queridos, até o nosso próximo encontro, continuando falando a respeito do combate espiritual. Beijo no seu coração. Shalom.